Há 8 anos, eu e meu irmão trabalhamos para suceder o restaurante da família. Nosso restaurante tem aproximadamente 40 colaboradores. Qual conselho o Geraldo dá para filhos sucessores de negócios? Olha, filhos É, sucessores de negócio. Você precisa ajustar a tecnologia, a inovação, as ideias novas que vocês trazem, porque vocês estão numa outra faixa etária, num outro outra momento, geração, né? mas preservar os valores dos pais. Porque a cultura dos pais. Porque lá atrás nós tínhamos uma outra maneira de ganhar. Quando as pessoas estão chegando, como meus filhos chegaram, eles vêm com inovação, com tecnologia, vêm fazendo tudo diferente, mas o que trouxe o negócio até ali foram o meu jeito de fazer. Os nossos valores. Nós não tínhamos tanta informação, tanta tecnologia, mas o negócio chegou ali. É. Então você precisa conciliar a sua inovação, o seu ponto de vista, o seu jeito de fazer, mas preservar aquilo que ele construiu até agora. É isso que vai ser possível acontecer uma sucessão natural. Os meus filhos vieram me sucedendo naturalmente, mas eu respeitei, aliás, eu admirei o que eles trouxeram de novo, mas eles respeitaram a minha cultura e os valores que eu já tinha dentro da empresa, a ponto de não poderem trocar nenhum faxineiro da minha empresa. Eles não podem mexer com o que eu tenho de mais raro e caro, que são as pessoas. Eles podem pôr ciência, tecnologia, máquina, mas não podem mexer com as pessoas. Podem trazer pessoas novas, mas preserve aquilo que trouxe a empresa até ali. Baseado nesse carinho, nesse respeito, nesses valores, eu consegui fazer uma sucessão em todos os sentidos. Hoje, meu filho que é CEO da empresa. Eu fui me especializando em fazer nada à medida que eu fui compartilhando aquilo que eu sabia com os outros. Eu tenho um time forte. Mas é um time, tá? Eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam da empresa. Meus filhos foi o mesmo processo. Eles vieram aprendendo a respeitar, a conviver, a valorizar quem já estava lá quando eles chegaram e, com jeitinho, foram colocando a inovação. Para chegar uma inovação no lugar que já está conservado há algum tempo, que já existe, não adianta você tentar mudar a cabeça de um cara que já chegou até ali. É. Porque não é. Ele deu certo, tanto que a família está lá. Então a sucessão é necessária, mas precisa ter um entendimento. E pela ordem, você precisa preservar os valores de família. E nós preservamos os valores de família. Nós somos uma família. É amor de pai, de mãe, de filho, unidos. E o negócio por consequência. Então essa sucessão é suave e nosso relacionamento vale mais do que o negócio. Então, com esse carinho, foi chegando a disciplina e nós conseguimos conciliar o útil e o agradável. Ou seja, o útil é o que trouxe até aqui. O agradável é a inovação, que é inevitável. A tecnologia que precisa chegar. As coisas modernas que você precisa copiar. Mas você precisa preservar os valores. Então, isso aconteceu e eles vieram copiando. Olha que interessante. Vou te dar um outro presente. Mas Que tem a ver com a isso pergunta. que você falou é muito importante, porque chega uma geração nova e acha que tem que destruir tudo pra construir uma coisa nova, Olha o que né? meu filho escreveu. Que capa linda isso aqui. Arthur Rufino. Capa maravilhosa. Esse cara fez na prática o que eu estou falando aqui. Olha lá. Inovação para não inovadores. Cria oportunidades rentáveis para o seu negócio e conquiste um posicionamento único no mercado. Então, esse cara trabalhou comigo um tempão. Hoje ele tem o negócio dele. Mas olha que interessante. O que ele escreveu, inovação para não inovadores, é o que eu estou colocando aqui. Meu filho foi meu sucessor. Ele já foi CEO da empresa, agora é o irmão, que é mais novo que ele. O que ele fala de inovação para não inovadores? Inovação para não inovadores, gente, não inovador é o cara que ainda não trouxe a tecnologia. Não é que ele não aceita a tecnologia. Entendi. Ele ainda não chegou. Você chegou com a tecnologia, então como é que você concilia as duas coisas? Então eu vou te dar uma sugestão. É só você ler. É. Mas esse choque de gerações, muitas vezes acaba com o negócio da família, né? De anos e anos, e chega uma geração nova e consegue derrubar por não entender isso. Que tem que entender o que deu certo. Por que que aquela empresa é o que é, né? Olha que interessante essa pergunta, porque isso faz diferença para muita gente. Porque naturalmente tem esse choque de conflito e não deveria ter. Porque as pessoas estão invertendo a ordem dos valores. E quais são os nossos valores? Quais são os seus valores? A família. Se a família é forte, se tem respeito, se tem carinho, se tem admiração, se tem paixão um pelo outro, o negócio vai se ajustando à família. E quando a família vai e o negócio se torna superior ao relacionamento, tem o conflito. Porque o pai não aceita que o filho erra. Cara, se ele não errar, ele não vai aprender. E o filho não aceita o hábito do pai porque ele acha que o pai está ultrapassado. Ultrapassado? Vivência não fica ultrapassada. Experiência, aprendizado, respeita isso. E aí, com jeitinho, com carinho, o pai te carrega no colo e você faz a melhor sucessão da sua vida, que é suceder o pai sem perder o pai.
a ser sucedido pelo filho sem perder o filho e nem a empresa. Porque hoje eu fiz isso, eu falo por experiência própria. Os nossos negócios são tocados pelos filhos. E eles tocam com prazer tão grande. E eu nunca vi um dos meus filhos dizer que o negócio é deles. E é deles. Eles não consideram deles? Não, é da família? consideram que é do negão. Ah, é? Que legal. O que mais, Mandíbula? Deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando, porque a gente vai encaminhando o papo na direção do que o pessoal quer saber aí. Ó, ainda relacionado a esse assunto, a Silmara Vettori mandou aqui, ó. E, Geraldo, como você se sentiu ao passar a gestão de parte da sua empresa pro seu filho, e se você teve medo em algum momento? Não, em hora nenhuma. Eu fiquei muito feliz quando nós estávamos tomando o café da manhã, todos juntos, e eu sento numa posição da mesa, sempre no mesmo lugar. Quando eu cheguei no café, mais um pouco, assim, um pouco atrasado, um começou a rir pro outro, e um deles estava no meu lugar. Aí eu falei assim, ué, pai, senta ali. Eu falei assim, mas é meu lugar. Eu falei, então, você não acha que tá na hora de trocar de lugar? Nossa, que indireta, hein? Eu falei assim, trocar de lugar? Não seja por isso. Eu peguei e sentei aqui, falei, então, já que o senhor aceitou trocar de lugar nessa mesa, você não quer trocar de lugar na sala de baixo também, não? Cara. Nós ficávamos em 3 mesas na mesma sala. Sei. E eles resolveram trocar de lugar. E quem estava comigo há mais tempo é o Guilherme, que é o CEO hoje. Tá. E o Arthur é o mais velho. Olha que interessante uma família. O Guilherme falou assim, então, pai, dá sua cadeira pro Arthur, troca de mesa com o Arthur. Mas, filho, você tá há mais tempo, tem mais... Não. Esse negócio de atrás da mesa não é comigo, não. Dá a gestão pro Arthur. Faz essa experiência. O senhor dá uma olhada pra gente, deixa a gente tocar. Caramba. Eu falei, bom, eles demoraram mais ou menos em torno de 2 horas batendo um papo sobre a intenção deles para me convencer. E convencer, eu falei, pra mim tá tudo bem. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Você sabe que quem manda no troço todo é a mamãe, né? Eu mando em tudo, nos negócios, no dinheiro, no patrimônio. A mamãe manda, mas a minha mulher só manda em mim. E aí... No final das contas, sempre a mulher que manda na gente, né? Cara, aceita logo que dói menos? É. Aí, bom, agora você precisa convencer a dona Marlene Rufino. Tá bom, deixa com a gente. Eles acharam que chegava na mãe, tipo assim, meus filhos, né? Uma semana. Com jeitinho, tal. E assumiram. Na hora que eles assumiram, eles começaram a inovar. A tecnologia, a assessoria, auditoria, um monte de coisa. Eu falei, conselho. Eu falei pra mãe deles assim, seus filhos vão quebrar. É? Por que você achou que era muito brusco? É muita modernidade, muito rápido. Essa resposta também serve para ouvinte. Olha, é muita modernidade muito rápido. E eu ria. Ela falou assim, imagina, deixa os meninos. Você tá subestimando os meninos? Eu falei, não tô subestimando, é que eles estão indo muito rápido. Olha que interessante. Eles foram contratar na época um cara chamado CFO. CFO? Tem CEO, tem CFO, o cara do financeiro. O que é CFO? É do financeiro? É. Nossa, nem sabia que tinha. E aí foram contratar o tal do CFO, o cara tinha que ter formação ABCD, tinha que ter feito universidade Z, tinha que falar 3, 4 línguas e tal. E eu falei pra ele, esse eu quero dar um palpite. Rapaz, me chamam de negão. Eu falei, negão, não é complicado. Eu falei, não, só vou fazer 2 testes. Quais são os testes? Olha que interessante. Primeira coisa que os caras desciam daqueles carrões, que os puta salários estacionavam e tal, e eu tenho 2 recepcionistas que atendem com sorriso os caras no estacionamento. E, a hora que elas iam atendê-los, eu ficava olhando com o bom dia sorridente delas, que a gente tem esse hábito na empresa. Se a recíproca era verdadeira, se eles sorriam de volta e davam bom dia. Para recepcionista. Esses caras chegam com poder, já chegam com cargo alto, com poder da caneta. E eu tenho um time que foi quem levou a empresa até onde estava quando os meninos assumiram. Então eu quis proteger o time. Então precisa ter cuidado com quem você está contratando que tem poder de mando. Eu, no estacionamento, eu ficava olhando qual era o comportamento do tal CFO que tem toda a formação do mundo, na simplicidade de dar um sorriso ou de dar um bom dia para minha recepcionista. Ela conduzia, ela tem uma sala confortável com ar-condicionado, e ele recebia um cafezinho com toda a elegância do mundo da minha copeira, Dona Mara. Toda gentil, dava um café e ela sorria, de batonzinho. E aí, eu ficava olhando se ele agradecia o café, olhando para a cara dela. Se ele... Só esse teste que eu fazia, eu mal falo português,
Eu não falo as outras línguas que o cara precisava falar. Eu não entendo da ciência, da universidade que ele fez em Stanford, em Harvard. Mas eu tenho sensibilidade de entender de pessoas. Pessoas que gostam, que respeitam a outra pessoa. Para mim, isso é o básico. Se esse cara não sorriu e não deu bom dia com simpatia para minha recepcionista, e eu olhava só isso. E se ele não agradeceu o café olhando para minha copeira, eu falava para meus filhos assim, esse está reprovado, ele vai ser CFO na PQP. E o que aconteceu? Esses eu não pegava. Mas acontecia, o cara não olhar de... Acontecia. Ah, sim, eles se acham. Então, a minha recepcionista não vale menos que você tá fora. E às vezes o cara nem sabe por que não foi aprovado. Exatamente. Né? A minha copeira não vale menos do que o meu CFO. E aí, é ele que tem que dar o exemplo de simpatia. Você precisa conquistar os seus. As pessoas precisam trabalhar para você. O líder precisa ser líder por admiração. Você precisa conquistar as pessoas que você lidera. Líder por imposição, porque você recebeu um cargo, isso é pensar pequeno. Você acha que tá tendo uma puta liderança e do banheiro o cara tá gastando um rolo de papel quando ele poderia gastar uma folhinha. Ele quer que você se lasque. Tudo que ele fizer na empresa, ele faz por obrigação. Isso não dá produtividade, isso não dá lucro. Quando as pessoas é bem tratada, eu chamo carinho com disciplina. Quando ela é bem tratada, ela faz com prazer, ela tem paixão naquilo que faz. Ela não fica olhando no relógio para ver se já deu hora do almoço, ela não fica esperando a hora para começar a trabalhar. Ela vai para casa, em vez de pôr um fone e se desligar da empresa, ela vai para casa pensando em melhorar o processo que ela faz. Ela tem espírito empreendedor quando ela é bem tratada. E a disciplina vem por consequência porque ela sabe quem é o cara. Ela sabe que ela tem que entregar. Com carinho você faz isso acontecer, como faz com qualquer animal. Nós somos bichos. Quando você trata bem um animal, ele passa a ser seu. Então, baseado nisso, eles contrataram, fizeram toda a modernidade. E eu ria, né? Porque por mais que fosse, era muito rápido tanta modernidade. E eu falava para a mãe deles assim, então, eu acho que eles vão quebrar. Mas a minha mulher não me impedia. Mas eu só assistia. Aí eu fui escrever livro. Você não queria se intrometer? Eu fui fazer palestra. Eu fui fazer compramos uma rede concessionária. Tudo bem. Então, e eles quebraram. Mas por que você não avisou para eles que eles iam quebrar? Você achou que eles tinham que quebrar? Não funciona. Como é que você fala pro seu filho que aquele procedimento, você também acha que não vai? Mas você tá vendo que não tá certo. Mas você precisa acreditar. Você precisa deixar eles fazerem. Eu preferi meus filhos ficarem duros enquanto eu estava aqui para recomeçar e eles reconhecerem que não é tão simples e que você precisa continuar na simplicidade, nos valores. Não é se achar e viagens e carrões e dinheiro da empresa para isso, para aquilo, começar a modernizar tudo demais. Tudo no tempo certo. Uma coisa de cada vez, sem tirar o pé do chão. Então, eu estava do lado e assisti de camarote a gente quebrando juntos, né? A quinta ou sexta? Eu já perdi a conta. A sexta. Sexta vez. E aí? E aí, pra reerguer isso? As pessoas falam assim, nossa, tem até um histórico meu que diz assim, olha, ele quebrou, ficou devendo 16 milhões, né? Dessa vez ficou devendo 16 milhões? Então, caramba. Então, sabe qual que é o problema? Você não ganha isso no ano, né, Mandíbula? 16 milhões. Acho que eu não vou ganhar isso na vida. Não fala assim, cara. Não, pensa positivo. Você viu que ele falou de ir pra casa pensando no trabalho. Você viu, né? Sim. Melhorar a performance, bater meta de crescimento humano. Se você for um grande ser humano, as outras coisas ficam pequenas. E você consegue superar todas elas. E aí... Qual foi a estratégia? Então, o problema é o seguinte, é que só tem um equívoco nesses 16 milhões. Todo mundo se assusta em dever 16 milhões, né? Então, eu tava chorando no banho. Toda vez que eu tenho a oportunidade de bater um papo reto, como eu tô com vocês aqui nesse clima gostoso, eu consigo esclarecer. Não é essa coisa dos 16 milhões. Eu consigo explicar para as pessoas que é de dólar. Eu já tava achando muito, Mandíbula. É 16 milhões de dólares. Mas olha... Meu Deus. Quanto estava o dólar na época? Hoje tá 5, devia estar uns 4, 3, sei lá. Então, quando foi isso? Isso foi em 2001. Cara. E aí veio as Torres Gêmeas e tal. Tá. A fase dos meus filhos veio um pouco depois. Nós tivemos dificuldade no meio do caminho, durante o período de recuperação, eles entenderam, tipo assim, pai, tá embolado, então deixa que a gente toca.
Aí travou de novo, quando a gente voltou a crescer, travou de novo. Entendi. Então, na realidade, dessa vez nós não chegamos lá. Então, por isso que só conta 6 vezes. Tá. Né? E eu espero não ter a 7ª. Não, pelo amor de Deus. Mas olha que interessante, eu aprendi muita lição, aprendi muito com meus erros, eu aprendi que quem cava poço sou eu, não é responsabilidade dos meus filhos, porque eu tinha 100% do comando, tipo assim, eles fazem, mas em casa funciona assim, ó. Quando eles fazem alguma coisa, até o tempo todo, durante essa fase, hoje, sempre assim, tá? Eles fazem alguma coisa com o dinheiro deles, da empresa deles, ou com o meu, não faz diferença, é família. E eu tenho argumento para convencê-los que aquilo não vai, eu sou um conselheiro, então não vai. Se eu não tiver argumento suficiente, mas o meu filho, a minha sensibilidade, eu entender que aquilo não está certo, eu tenho um argumento que funciona a parte mais forte que nós temos, que é o emocional, que é a família. Quando eles tinham 2 anos, eles iam atravessar a rua, obrigava, tinha que ficar abraçado. Atravessar a rua diz, isso pode, isso não pode. Mamãe não quer, papai não quer. Ponto. Então, meus filhos hoje têm 37 um, 35 outro e 27 para 28 a menina. Quando eles fazem alguma coisa, minha menina mora em Aratu, meu genro é uma graça de pessoa, cria boi, gente boa, tem uma família boa. Qualquer um deles, quando eu digo, tipo, olha, eu não tenho argumento por causa da tecnologia, da inovação, da modernidade que já chegou na mão deles, o sistema, quando eu não tenho argumento para convencê-los, porque eles têm mais argumento, eu uso a mesma frase que eu usava quando eles tinham 2 anos. O papai não quer. Parou. Papai não quer é com sorriso, tá? Não é com chicote, não. É com sorriso. Eles o negão não me sacaneia. Então, por que ele fala, negão não me sacaneia? Porque o papai não quer, não tem mais argumento. Não se discute. Eu nunca discuti com meus filhos. Quando eu não tenho mais... É sempre na brincadeira, sorrindo, eles me chamam de negão, e eu chamo de neguinho, blá, blá, blá. Bom, a hora que diz papai não quer... Acabou e não se fala mais nisso. E com detalhe, na hora de ir embora à noite, tem que dar beijinho. Sem cara emburrada. Sem cara emburrada. Eu tô falando de um cara que tem casado com 2 filhos, bem sucedido, que tem 37 anos, 35 e 27. Ô, Mandíbula, essa vai ser o nosso código. Papai não quer. Você entendeu? Quando chegar nesse ponto que eu falar papai não quer... Gostei dessa, cara. Vai ser nosso código aqui. Ah, Vilela. Papai não quer. Ó, mas tem que ser com um sorriso no rosto. Isso vai ser mais difícil, né? Papai não... Isso é com sorriso. É sua filha que fala que você é irritantemente feliz? A minha filha fala que eu sou irritantemente feliz. Cara, ela chegava da balada e eu levanto muito cedo. E eu passava no quarto dela, que é o primeiro depois do meu, e eu passava lá pra dar beijinho, mas eu não dou um beijinho, eu deito em cima, eu mordo, né? E ela ficava toda assim, o pai vai embora, né? E eu primeiro acordava e sacaneava e ia embora. Bom, mas antes disso eu vou... Olha que interessante. Antes disso eu vou até a cozinha, eu faço um café e levo pra chefe na cama. Mas pra namorada? Pra uma namorada que eu tenho há 42 anos. 42 anos? 42 anos, 3 filhos, 6 netos. E eu vou na cozinha, faço o cafezinho, que hoje é fácil, põe na máquina, faz. E levo o cafezinho pra ela. É um cafezinho preto, mas levo com todo o carinho na cama. Sabe como é que chama isso? E as pessoas estão precisando conquistar isso, principalmente os homens e as mulheres que trabalham. Levantar e servir um café de quem não levantou ainda. Chama-se network. Precisa praticar o network. Network é conquistar pessoas, não é trocar cartão, não. É conquistar pessoas, conquistar aqueles que você acha que é seu. O pessoal acha que, tô casado há muito tempo. Não, conquistar essa pessoa. Treina dentro de casa, treina network dentro de casa. Você sai com uma habilidade enorme de conquistar o outro. E quando chegar no trabalho, com essa mesma energia, você conquista um contrato. Então, cara, nós somos humanos. Não é um computador que te apresenta um contrato, é um ser humano. Se você tiver com essa sensibilidade de lidar com o outro ser humano, de ter o carinho, a conquista, de ser verdadeiro, de querer servir, atender a pessoa, essa sensibilidade vai fazer com que ele olhe para você e na troca de um sorriso ele te assina um contrato. Porque você está sendo verdadeiro. Você realmente quer servir, você realmente quer atender. Você realmente quer conquistar o outro, quer fazer alguma coisa pelo outro. Essa energia, quando é de verdade, você conquista uma criança, quando você dá de cara com a criança... E você sorri para ela. Aí você sorri de novo e você sorri de novo. Se você estiver sendo verdadeiro, essa criança tem uma sensibilidade, uma grandeza
assim, por natureza, uma criança de 3 anos, se você for de verdade, ela sorri de volta para você no quarto sorriso. E te dá a mão e vai até buscar bala, sorvete, o que você oferecer, ela vai com você. Se você estiver achando que você pegou o jeito e vai levar a criança e não estiver sendo verdadeiro, a criança percebe, mostra a língua e dá as costas para você. Você imagine que todos nós temos essa criança dentro de nós. Todos nós temos capacidade de analisar a hora que o outro olha para nós se o sorriso é verdadeiro. E nós nos deixamos levar se o sorriso for verdadeiro. Então, você quer fazer uma venda, faça a primeira conquista. Como é que você conquista? Começa com um sorriso. Mas tem que ser de verdade. Se ele for de verdade, é meio caminho para você atingir o seu propósito se você quiser vender alguma coisa. Mas não faça com o propósito de vender. Faça com o propósito de atender, de servir, de querer ser de verdade, de querer realmente agradar o outro. Você não tem ideia de quanto isso traz de resultado para o seu propósito. Mas você não faz com este propósito. Você atinge o propósito por consequência. Gente, nós precisamos melhorar. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Cuidar das pessoas, tratar melhor o outro. Se você pode até ficar 2 horas com a pessoa e não realizar o negócio que você gostaria. Você não tem ideia, se você for verdadeiro, do que pode surgir dali. Aquela pessoa pode indicar um contrato que vai mudar a sua vida. Só pelo carinho que você teve e ele não fez negócio com você. Ele se simpatiza com você e manda pra você a cereja do bolo. Isso já aconteceu várias vezes, assim, de não dar certo uma coisa, mas o encontro com aquela pessoa, você nem imagina, depois de 10 anos, 15 anos, vai gerar alguma coisa. A pessoa tá em outro lugar, e pessoas que você encontra por acaso, né? Numa fila de banco, num correio, e você conversa com a pessoa, você faz o quê? E você não imagina que você trocar ideia com a pessoa, e eu faço isso daqui porque eu gosto muito de conversar com as outras pessoas, eu sempre gosto de escutar a história das pessoas. Esse tempo que você se dedica a isso, de alguma forma pode te ajudar lá na frente, porque essa pessoa vai lembrar de você e falar, você lembra de mim? Eu lembro, aquela história que você contou e tal. Isso